Argentina, terra de Messi e Maradona, e ocupa a casa do segundo maior país da América Latina em território e o terceiro em população. Conta com uma população de quase 46 milhões de habitantes e um PIB que gira em torno de 924 bilhões de dólares. Antes de começarmos a falar dessa potência, não se esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. A economia da Argentina é a terceira maior da América Latina, com uma alta qualidade de vida e um PIB per capita elevado, além de ser considerada uma economia de renda média alta. O país possui recursos naturais como o gás natural, onde é o maior produtor da América Latina, e a extração de lítio, prata e ouro. Uma população altamente alfabetizada, um setor agrícola orientado para a exportação e uma base industrial diversificada. O desempenho econômico argentino tem sido bem volátil e desigual nos últimos anos, onde o crescimento econômico passou por períodos de recessos durante o final do século XX, com uma distribuição de renda desigual e um aumento da pobreza. Em 1896, a Argentina tinha o maior valor de PIB per capita do planeta. Já no final do século XIX, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo e era considerada por muitos um dos países mais prósperos do hemisfério sul. Assim como o Brasil, a Argentina é considerada um país emergente e faz parte do G20, que é um grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Ela foi criada em 1999 visando favorecer a negociação internacional, integrando o diálogo e levando em conta o peso econômico crescente de alguns países. Juntos, o G20 é responsável por 90% do PIB mundial e 80% do comércio mundial. No entanto, a Argentina, por décadas e atualmente, os altos índices de inflação têm sido o ponto fraco da sua economia. Nos últimos 20 anos, a Argentina passou por um pico de inflação em 2002, com uma inflação batendo a marca de 41%, e em 2016 superou o pico de 2002, com uma inflação que passava da casa dos 42%. A crise que afetou a década de 90 e início de 2000 trouxe um colapso na economia, e o efeito foi sentido por toda a população. A taxa de pobreza urbana caiu abaixo dos índices da crise econômica de 2001. A distribuição de renda melhorou desde 2002, mas ainda é consideravelmente desigual. A Argentina começou um período de austeridade fiscal em 2012, devido a um processo de desaceleração econômica. O país foi classificado na 102ª posição entre os 178 nações avaliadas no Índice de Percepção e Corrupção de 2012, realizado pela Transparência Internacional. Entre os problemas apontados estão a corrupção do governo, a falta de independência judicial, impostos e tarifas enormes, interferência regulatória, o que prejudica a eficiência e o aumento da produtividade do país. A administração de Kirchner respondeu à crise financeira global de 2008 com um grande programa de obras públicas, novos cortes de impostos e subsídios, além da transferência de pensões privadas para o sistema de segurança social. Planos de previdência privada, que exigiam subsídios crescentes para serem cobertos, foram nacionalizados para financiar os altos custos do governo e as obrigações da dívida argentina. Apesar da crise econômica pela qual a Argentina passou no início da década, atualmente a economia do país apresenta uma inflação moderada, recordes do superávit comercial, recuperação dos investimentos. A economia argentina é baseada principalmente na agricultura e na pecuária. A produtividade da agricultura argentina está entre as mais altas do mundo. Ela é um dos 5 maiores produtores mundiais de soja, milho, sementes de girassol, limão, pera e erva mate, e um dos 10 maiores produtores mundiais de cevada, uva, alcachofra, tabaco e algodão, e um dos 15 maiores produtores mundiais de trigo, cana-de-açúcar, sorgo e toranja. Embora seja o maior produtor de trigo da América do Sul e essa cultura seja mais antiga, é na soja que a economia do país vem mais se baseando, assim como o Brasil e o Paraguai. Na pecuária, a Argentina foi em 2019 o 4º maior produtor de carne bovina do mundo, com uma produção de 3 milhões de toneladas, atrás apenas dos Estados Unidos, Brasil e China. O 4º maior produtor mundial de mel, o 10º maior produtor mundial de lã, além de estar entre os 20 maiores produtores do mundo de carne de frango, leite de vaca e ovo de galinha. O país baseia sua economia na exportação de carne, mel e lã, desde o século XIX. A exportação de gado é a que mais desempenha o papel mais importante no comércio internacional, e a expansão da indústria argentina ocorreu a partir dos anos 90, graças principalmente ao fortalecimento do Mercosul. Apesar da economia permanecer centrada na produção agropecuária, atualmente a indústria argentina é responsável por 35% do PIB.
As indústrias alimentícias, têxtil, química, petroquímica, de veículos, metalúrgica e de aço são as principais no país. No fim dos anos 90, houve uma forte queda na produção industrial, prenúncio da crise e início da década. O modelo econômico adotado a partir de 2002 possibilitou a volta do crescimento da indústria de forma ininterrupta. Em 2019, a Argentina tinha a 31ª indústria mais valiosa do mundo, com cerca de 57,7 bilhões de dólares, de acordo com o Banco Mundial. Os principais setores em termos de valor de produção são o processamento de alimentos e bebidas, veículos e automóveis e autopeças, produtos de refinaria, biodiesel, produtos químicos e farmacêuticos, aço e alumínio, máquinas agrícolas, industriais e aparelhos eletrônicos. Em 2019, a Argentina era o 31º produtor mundial de aço, com cerca de 4,6 milhões de toneladas. O 28º em produção de veículos, cerca de 314 mil unidades por ano. O 22º produtor mundial de cerveja, com 1,91 bilhão de litros. O quarto maior produtor de óleo de soja, com cerca de 7,24 milhões de toneladas, e o terceiro produtor mundial de óleo de girassol, com 1,3 milhões de toneladas, entre outros produtos industriais que o país produz. As bebidas são outro setor importante e a Argentina é atualmente uma das 5 maiores produtoras de vinhos do mundo. Outros produtos produzidos pelo país incluem o vidro, cimentos, plásticos, pneus, produtos de madeira, têxteis, produtos de tabaco, suporte de gravação, impressão, móveis, vestuários e couro. Quase metade das indústrias argentinas estão sediadas na área da Grande Buenos Aires. A última década dobrou a participação da indústria no PIB, registrando um aumento de 105% com um forte aumento na produtividade no trabalho. Ele também obteve um crescimento diversificado, especialmente em setores de alto valor acrescentado, como o setor automotivo, que cresceu 409%, o setor de minerais não metálicos cresceu 177%, o metalúrgicos cresceu 175%, os testes 158% e da borracha e o plástico 102%. No turismo, a Argentina já teve o posto de país mais visitado da América do Sul e agora perdeu o posto para o Brasil. O vasto território da Argentina é dotado de grande interesse turístico. A valorização da moeda local após a desvalorização ocorrida em 2002 favoreceu a chegada de um grande número de turistas estrangeiros, tornando o país mais acessível comercialmente no início da década de 90. Com o aumento dos custos para viajar ao exterior, muitos argentinos também se voltaram para o turismo interno. Assim como quase todos os países do mundo, a atividade econômica da Argentina também teve problemas em 2020, no ano fatídico. Os dados oficiais marcaram uma contração de mais de 10% da produção econômica do país e a mais grave do continente ao lado do Peru, se não fosse maior do que a catástrofe na Venezuela. E em 2002, quando a Argentina colapsou, a queda foi um pouco maior, foi de 10,9%. A inflação na Argentina está muito elevada, cerca de 38% nos últimos 12 meses, está aumentando. A moeda não para de desvalorizar, as reservas do Banco Central não chegando a 3 bilhões de dólares e 4 em cada 10 argentinos vivem na pobreza. O quadro macroeconômico realmente da Argentina é desfavorável e a Argentina pode levar mais de 6 anos e meio para se recuperar aos níveis pré-pandemia, apesar de ter um crescimento esperado de 6,1% para 2021. E esse resultado coloca a Argentina como um país que mais vai demorar para crescer no G20, ao contrário do Brasil, que, por exemplo, levaria cerca de 2 anos. O aumento dos desequilíbrios macroeconômicos durante a pandemia, o aumento do desemprego, as restrições cambiais rígidas na Argentina, a alta inflação apesar da fraca demanda doméstica, a redução do consumo e pressões sobre o valor de títulos públicos devido ao atraso nas negociações do FMI, também limita a recuperação da Argentina no setor econômico do país. Como qualquer país, muitos dos planos de ações para tirar a Argentina do buraco vem principalmente da vontade pública, que desagrada parte do eleitorado do país. E diante disso, o que resta para nós é desejar prosperidade ao país e uma boa, realmente, recuperação. Do nosso lado fica o acompanhamento do quadro econômico daqui para frente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.